estamos felizes por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos neste lugar. Amém? Irmãos, eu estou, desde o ano passado, realizando alguns estudos bíblicos sobre os acontecimentos proféticos que marcarão a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo em poder e grande glória, visível em toda a terra, essa segunda vinda é precedida de vários acontecimentos proféticos, profetizados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que deveriam ocorrer e que desembocaria nesse extraordinário acontecimento, quando Jesus vai estar governando esta terra. Às vezes a gente fala, conversando com um ou com outro, e a gente, às vezes eu faço essa pergunta: você sabia que Jesus vai voltar e vai governar a terra? Jesus? Não sabia disso não. Ele vai voltar e vai governar essa terra. E as pessoas que não sabem nem que Jesus vai voltar, não sabem menos ainda das profecias que falam sobre estas coisas. Então nós estamos estudando vários assuntos. Já falamos sobre os sinais que antecederia a volta de Jesus. Falamos também sobre um personagem que já está na terra e que vai agir logo, governando antes de Jesus. Ele vai governar toda a terra, que a Bíblia chama de anticristo, E hoje nós vamos falar das duas testemunhas. Queria que você então abrisse sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler os primeiros 14 versículos. Capítulo 11 do Apocalipse. Esses relatos que o apóstolo João recebeu acerca das duas testemunhas, eles estão situados entre a sexta e a sétima trombeta. Entre a sexta e a sétima trombeta. É um espaço, vamos dizer, um parêntese, que Deus cria ali para revelar essas duas testemunhas, esses dois homens que nós vamos estudar hoje acerca deles. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 11, a partir do verso 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados.
E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus, ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que cedo vem o 3º. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração. Amém? Hoje vamos começar a falar, eu creio que não dará para terminar, não dará mesmo, esse estudo, mas gostaria de falar sobre esses 2 homens, mesmo porque são 2 homens muito importantes dentro do aspecto profético da Bíblia, de cumprimento de todas as coisas. Se você ainda não sabe, o livro de Apocalipse é um livro que é chamado livro das consumações, porque nele Deus revela o seu plano final. Ou seja, tudo que Deus quis revelar em relação às coisas que em breve vão acontecer, Deus colocou praticamente dentro do livro do Apocalipse. Em cima desse texto que nós lemos, tem um epígrafe ali, onde está escrito as 2 testemunhas. Eu não sei se tem na sua Bíblia também. Essa epígrafe não consta dos textos originais. Alguém, para facilitar para nós a temática daquilo que vamos estudar ou ler, colocou ali uma síntese bem resumida, as 2 testemunhas. Irmãos, eu gostaria de ler com você. Você deixa aí a sua mão marcando, se você puder, e vá comigo lá no livro do profeta Zacarias. É fácil você chegar lá. Acha Mateus ali, o comecinho do Evangelho de Mateus, volte algumas páginas e você vai encontrar o livro do profeta Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O capítulo 4 fala acerca desses 2 homens, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 4. Primeiro, os 3 primeiros versículos do capítulo 4 do profeta Zacarias. Diz assim: ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão por cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Agora o verso 11 até o final. Falei mais e lhe perguntei: que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém? Irmãos, aqui nesse texto de Zacarias, que precede naturalmente o texto de Apocalipse, nesse texto de Zacarias nós observamos aqui, nós temos a revelação da posição
né? E também, não somente da posição, mas também do ministério das duas testemunhas. Zacarias os vê aqui como duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra. Nós sabemos que o Senhor de toda a terra é o Senhor Jeová, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então esses dois homens, eles têm uma ligação muito próxima e muito direta com Deus. São dois homens muito especiais, dois homens que têm uma unção fortíssima do Espírito Santo na vida deles, tanto que eles vertem de si azeite dourado. E nós sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então eles são considerados as duas oliveiras, os dois castiçais, e que estão junto ou aos pés do Senhor de toda a terra. Então esses dois homens são homens muito especiais. E aqui então nós temos a posição deles e também revelado o ministério deles. Mas para que nós possamos entender bem esta profecia sobre as duas testemunhas e situá-los no tempo profético, nós precisamos fazer uma breve recapitulação de um estudo bíblico que eu já dei há algum tempo passado. Não tem muito tempo, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Por quê? Porque é ali que nós temos que situar essas duas testemunhas, o tempo de ação desses dois homens. E se você for lá no capítulo 9, eu vou fazer um resumo bem rápido para você. Esses estudos estão disponíveis também na internet, né, as duas testemunhas, e como também as 70 semanas proféticas. Daniel estava orando já no final da sua vida. Daniel tinha sido levado ainda menino, rapazola, para no cativeiro da Babilônia, se tornar um grande homem ali, um primeiro-ministro, uma pessoa muito importante, mas agora ele já estava velho. E ali no capítulo 9 de Daniel, do livro de Daniel, ele começa a orar e a confessar o pecado do seu povo. E quando ele estava orando, ele teve uma visão. E ele viu o anjo Gabriel, que veio até ele voando rapidamente. E a partir do verso 20 até o final, 27, ele descreve esta visão e esta profecia, que é chamada de as 70 semanas proféticas do livro do profeta Daniel. Essa profecia é muito importante, porque ela é uma profecia exclusiva para os judeus. O anjo chega para ele, Gabriel, e diz: 70 semanas estão decretadas, é um decreto divino, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então é um decreto divino que falava do povo de Daniel. Qual era o povo de Daniel? O povo judeu que estava no cativeiro da Babilônia. E sobre a sua santa cidade. Qual é a santa cidade? A cidade de Jerusalém, que naqueles dias de Daniel estava arrasada. Ela tinha sido totalmente destruída, queimada, o templo derrubado por Nabucodonosor. Daniel era cativo na Babilônia, junto com todos aqueles que foram levados para lá. E o anjo diz 70 sets, ou 70 semanas. Essas semanas, irmãos, eu explico e dou os textos bíblicos quando eu faço esse estudo. Essas semanas, elas têm que ser entendidas não como dias, mas dias ano. Então, quando ele diz 70 semanas, então você multiplica 70 por 7, você tem 490. Mas não são 490 dias, são 490 anos. Cada dia por um ano, Deus diz na sua palavra. Então, o que o anjo estava dizendo a Daniel é o seguinte, que dentro de 490 anos, a história profética de Israel se encerraria. Ô pastor, mas já passaram muito mais do que 490 anos e não se encerrou. E não se encerrou, e nós vamos ver por que não se encerrou.
E o anjo, ao dar esta profecia a Daniel, ele divide essa profecia em 3 partes. Primeiro, um período de 7 semanas de anos, ou 49 anos, para reedificar a cidade e para reedificar o templo. E foi exatamente isso que aconteceu. Levaram 49 anos para, depois que aqueles grupos voltarem sob o comando de Esdra, de Neemias, de Zorobabel, ainda levaram 49 anos, porque a obra esteve parada por muitos anos, por causa da intriga do pessoal que morava por ali, que não queria que os judeus reedificassem Jerusalém, a cidade, o templo, enfim, voltasse a ser novamente um povo e uma nação e um país. Então, por causa disso, eles levaram 49 anos. E assim foi. A história registra isso. No estudo eu dou detalhes sobre isso. E o anjo faz uma segunda divisão. Ele diz, depois das 7 semanas, se seguirão 62 semanas. Que dá 434 anos. A vida do povo de Israel, voltar do cativeiro, reedificar o templo, etc., foi normal, por mais 434 anos. Mas o anjo disse para Daniel, olha, no final desse período, dos 2 períodos, de 7 e 62, ou seja, de 69 semanas, um fato extraordinário vai acontecer. O Messias de Israel vai ser morto. Está lá, capítulo 9, versículo 25, se não me engano. Será morto o ungido. Ungido significa o Messias, o Cristo. Ungido, para o judeu é Messias, traduz-se como Messias, e para o grego traduz-se como Cristo. Seria cortado da terra dos viventes, seria morto. Irmãos, Jesus cumpriu essa profecia literalmente. Jesus foi morto no mês, no ano, no dia e na hora, como estava previsto nessa profecia. É extraordinário esse fato. Por isso que quando Jesus veio subindo a encosta do Monte das Oliveiras, e ele chegou no topo e ele viu Jerusalém, ele estava montado naquele jumentinho, o povo todo alegre, feliz, colocando vestes, etc. Jesus parou, olhou, e a Bíblia diz que ele chorou sobre Jerusalém. E ele diz, se tu soubesses, ao menos neste teu dia, o que te poderia trazer a paz? Mas isso está encoberto aos teus olhos. Jesus chorou. Jesus chorou porque ele sabia da profecia que ele estava cumprindo naquele momento. E que a história dos judeus poderia ser outra, e não essa que realmente aconteceu. Por isso Jesus chorou e disse, se tu soubesse, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas isso está encoberto aos teus olhos. Ou seja, os judeus não conseguiram entender. Então, se os judeus tivessem recebido Jesus como Messias de Israel, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Mas como Jesus já sabia que eles não o receberiam, ao contrário, que ele seria morto, então ele entrou triunfalmente em Jerusalém e ofereceu-se como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ou seja, o nosso pecado, de todos nós, judeus e gentios. Mas aí aconteceu uma coisa extraordinária, porque o anjo ele divide em 3 partes, e a terceira parte é 1 semana, ou seja, 7 anos. E como os judeus rejeitaram diante do governador Pôncio Pilatos Jesus como Messias e disseram, crucificam, crucificam, Deus fez parar ali a história profética, não a história secular, a história profética dos judeus, e abriu um parênteses muito grande, que está durando quase 2000 anos, para revelar um mistério que esteve oculto nos séculos, que é a igreja, fruto da graça. E aí então começou o período da graça, a dispensação da graça. Deus parou ali nas 69 semanas e ficou com uma para trás,
porque a profecia se refere aos judeus, 77 estão decretados sobre o teu povo. Então ficou uma semana de anos proféticos, 7 anos, para Deus concluir os 490. E abriu um parêntese e revelou um mistério. O apóstolo Paulo, escrevendo em vários textos da Bíblia, Efésios, Colossenses e outras cartas, ele fala desse mistério, que é Cristo, a cabeça, e nós, o seu corpo. Ele diz, esse mistério esteve oculto. No Velho Testamento você não encontra nenhuma referência à igreja. Por quê? Porque os judeus, eventualmente, poderiam ter recebido Jesus como Messias, e a história seria outra. Essa história seria outra. Mas como eles não receberam, crucificaram, Deus abriu um parênteses, e eu quero dizer para você que esse parênteses está quase fechando. Esse período da graça está praticamente acabando. O período da graça está acabando, irmãos. É interessante porque quando o período da graça acabar, Deus não vai salvar mais ninguém pela graça. Ontem à tarde eu estava ministrando na Tarde da Fé e toquei rapidamente neste assunto. Porque uma vez fizeram uma pergunta para Jesus, está lá em Lucas, abre a tua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 14, e Jesus dá uma resposta que aparentemente é uma resposta estranha, muito estranha, porque ele fala algo ali que não soa muito bem para nós. A partir do verso 22, no capítulo 14, Jesus fala sobre a porta estreita. A porta estreita, que é ele também, ele simboliza a porta, ele diz, eu sou a porta, essa porta estreita, mas é também o novo nascimento, o novo nascimento. E Jesus, quando ele responde essa pergunta, o verso 22 diz assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então vai haver um período na terra que muita gente vai querer ser salva e não vão poder. Hoje qualquer pessoa que quiser herdar o reino de Deus é convidado para fazer isso. Basta ele receber o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Basta ele crer que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus pagou o preço da sua redenção, pedir que o Senhor entre na vida dele, o Espírito Santo, o céu, o transforma numa nova criatura. Então, aí ele se torna uma nova criação. Mas Jesus disse, porfiai, lutai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, e foi ele que falou isso, que muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão. Mas quando? Olha a resposta no verso seguinte. Quando é que isso vai acontecer? No verso seguinte, verso 25, Jesus diz, quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, isto é, fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas, e ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, se reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, Jesus coloca ali no verso 25, o tempo, ele diz, quando o dono da casa tiver se levantado e cerrado a porta. O que é isso? Acabou o período da graça. Aí, irmãos, não vai mais ter salvação pela graça. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, diz, pela graça sois
salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Hoje a salvação, nesse período, por causa desse parêntese que Deus abriu para revelar a sua graça, a dispensação da graça, a salvação gratuita. Por causa disso, nós podemos ser salvos pela graça, mas a graça vai terminar. A paciência de Deus também tem limite. A paciência também Deus tem limite. Se você observar o mundo, a iniquidade está assumindo uma proporção terrível na face da terra. A iniquidade, a violência, a iniquidade de todos os lados. De todos os lados. O atrevimento do ser humano, né? Os desafios que fazem a Deus e a sua palavra. Deus está farto. Por isso o período da graça está encerrando. Se você não entrou no reino, meu irmão, meu amigo, tem que entrar logo, porque o período da graça vai terminar. E depois, pastor, como é que vai ser? Deus não vai salvar mais pela graça, Ele vai escolher quem Ele vai querer salvar. Aí a Bíblia vai se aplicar, Romanos capítulo 9, que diz, Deus fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser, ou seja, eu vou escolher quem eu vou exercer misericórdia com ele. Por isso, esse é o melhor período para você vir a Cristo. Você vem do jeito que você está, e o Senhor te lava, te limpa, te transforma, te muda, te molda e te leva para o reino. Você passa a ser uma nova criação de Deus, uma nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas antigas, velhas, se passaram, e eis que tudo se fez. No momento que você nasce de novo, se faz ou se fez novo. Mas então o período da graça vai acabar. E quando o período da graça acabar, irmãos, presta bem atenção nisso. Deus vai voltar a tratar com os judeus aquela última semana de anos que ficou para trás. Isso está tão próximo de acontecer que Deus vem reunindo os judeus dispersos por toda a terra. Durante 1878 anos eles ficaram espalhados pela face da terra, sofrendo horrores, sofrendo perseguições, até que lá por 1882, Deus levantou um movimento chamado sionismo, a volta a Sião. Não sei se você sabe, mas Sião é um monte que fica ao lado do Monte Moriá, em Jerusalém. Sião é o monte onde estava o palácio do governo do rei Davi. Então, Monte Moriá estava o templo, onde hoje tem aquelas mesquitas. E ao lado ali tem um outro monte chamado Monte Sião. Sião, cuja palavra em hebraico significa ensolarado, monte ensolarado. Deus levantou o movimento sionismo através de Theodor Herzl em 1882 e começou a despertar os judeus para voltar para aquela área. A partir de 1882, mas em 1948, através de uma resolução da ONU, foi criado o moderno Estado de Israel. E eu estou dizendo para você que o tempo encurtou. Ou seja, Deus está reunindo os judeus de volta lá, porque tem uma semana de anos para tratar com eles, para encerrar as 490 semanas, quando Deus diz 70 setes ou 70 semanas de 7 estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então nós estamos chegando nesse período. O período da graça acabou. Mas quando o anjo dá essa profecia, a terceira parte, o anjo diz que essa terceira parte, essa semana seria dividida em duas partes, em 2 pedaços. O primeiro de 3 anos e meio, o segundo de 3 anos e meio. E aonde vão se situar essas testemunhas? No primeiro pedaço dessa semana, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio.
Por isso, irmão, quando o anticristo, que vai estar à frente de uma confederação de nações na Europa, que hoje são 27, mas quando ele assumir, coisas vão acontecer, já estão acontecendo, não sei se você percebe, se você acompanha as notícias, mas a televisão mostra isso. Vão ser 10 países que vão dar sustentação a ele. Eu falei isso quando eu falei do anticristo, né? E ele vai ser aquele pequeno chifre que vai subir ali, né, no meio daqueles 10. E então, eu quero dizer para você, que aquele homem, quando ele fizer esse tratado de paz, e a igreja vai estar aqui, nós vamos ver isso. Se eu não ver, minha neta vai ver, minhas filhas vão ver. Você que é novo ainda, provavelmente você vai vivenciar tudo isso. Ele vai assinar esse tratado de paz com Israel. É um tratado de paz e ajuda e proteção a Israel, e ele vai autorizar a reconstrução do terceiro templo. Que está tudo pronto para reconstruir. Então, quando você começa a somar todas essas coisas, encaixar essas peças desse quebra-cabeça, a imagem vai ficando cada vez mais clara. O tempo da volta do Senhor vai ficando cada vez mais claro. Então, nós estamos no limiar desse início da última semana, ou desse período de 7 anos. Então, você já sabe que você tem essa chave. O homem que fizer um tratado de paz com Israel para durar 7 anos, este homem é o anticristo, não tenha dúvida disso. Este homem é o anticristo. E, em seguida, imediatamente, essas 2 testemunhas começarão a agir em Jerusalém. A partir de Jerusalém, e vai atingir toda a terra. As 2 testemunhas começarão a agir ali. E eu quero avançar um pouquinho mais. Eu tive que dar essa explicação para você poder situar no tempo profético quando que elas vão começar a estudar. E eu digo para você, meu irmão, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir outra vez. Essas 2 testemunhas estão na terra. Esses 2 homens estão aí. Eu não sei nem se eu vou falar sobre um deles, talvez até fale no final desses estudos, não sei se vou falar. Estou orando a Deus para ver se eu falo ou não de um desses homens que poderia ser uma dessas 2 testemunhas. O que eu sei é que esses homens estão aí. Se o anticristo está aí, as 2 testemunhas terão que estar aí. Por quê? Porque as 2 vão fazer oposição ao anticristo e ao falso profeta. Elas serão 2 pedras no sapato do anticristo e do falso profeta. Vamos voltar então agora ao nosso texto de Apocalipse. Você me entendeu até aqui? Deu para entender? Ficou claro? O tempo que nós estamos vivendo, o período da graça está acabando, irmão. Não acabou ainda não, mas está acabando. E diz aqui o texto de Apocalipse, vamos fazer uma breve exegese aqui, vamos começar. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. É interessante isso aqui, essa expressão, porque a cana é um instrumento de medição para fazer medições lineares. A cana é um instrumento muito antigo, vamos dizer assim, uma vara, um pedaço de pau, como se fosse um bastão comprido, de mais ou menos 3 metros de extensão. Uma medida muito antiga, usada para fazer medidas lineares, medição lineares. Mas a vara é um instrumento de punição. É por isso que a Bíblia diz que o pastor tem o cajado e a vara. O cajado ele vai guiando a ovelha, e a vara de vez em quando ele vai corrigindo o rumo das ovelhas, né? É um instrumento de punição. É estranho isso, porque ele diz, mede o santuário, e mede o altar, e mede as pessoas. Irmãos, medir o santuário e uma peça do santuário, que é o altar, é uma coisa razoável, normal, mas medir pessoas é uma coisa estranha.
Medir pessoas que adoram é uma coisa estranha, né? E vai medir com uma vara, que é uma cana e serve também como instrumento de punição. Por isso, medir aqui, nesse sentido de Apocalipse 1, significa medir para punir. Ou seja, Deus manda medir o santuário, o altar, as pessoas e diz, deixa fora o átrio. O átrio é aquela parte externa do templo. O pátio, vamos dizer assim. Deixa esses lá, porque, diz o verso 2, mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, isto é, aos estrangeiros, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses aqui, irmãos, é o tempo que o anticristo vai governar com poder total. Esses 42 meses é a última parte dos 7 anos. Não é a primeira. A primeira, as duas testemunhas vão agir. Na última parte, que é a parte da grande tribulação, que Jesus diz que nunca houve, nem jamais haverá um período semelhante à grande tribulação, porque se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Jesus fala isso em Mateus 24, quando ele fala sobre a grande tribulação. Então, esses 42 meses significa que os gentios estarão governando Jerusalém. Pisar significa dominar, governar. Então vai haver um período que os judeus vão perder o governo de Jerusalém, da capital. Eles vão ser praticamente escorraçados. Então, a Bíblia fala que nós temos, então, esses dois personagens entrando em ação no primeira parte desse período de 7 anos. O verso seguinte diz: e concederei às minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio, 42 meses. Então aqui nós temos todos os 7 anos finais, sendo que os 1260 dias é a linguagem que Deus usa para definir essa primeira parte. E 42 meses é a linguagem que a Bíblia usa para definir a segunda parte, que é a grande tribulação, o governo da besta, o governo do anticristo. E ele diz, e concederei às minhas 2 testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Essa vestimenta de saco, de pano de saco, é uma vestimenta grosseira. Esse tecido é um tecido grosseiro, que era tecido nos teares domésticos. Então se fazia um tecido escuro, preto, né? E que as pessoas, quando estavam arrependidas, vestiam-se de pano de saco. E os profetas antigos, eles vestiam-se também de pano de saco. E colocavam sobre a pele esse tecido, e ele incomodava, ele criava assim uma inconformidade, né? um desconforto. Isto Deus mandava o profeta fazer para simbolizar o desconforto que Deus tem com o pecado, né? O inconformismo de Deus com o pecado. Então esses 2 homens vão estar vestidos de panos de saco a partir de Jerusalém durante 3 anos e meio profetizando. Eles vão ficar nervosos, porque é um tecido que incomoda, Irmãos, isso é muito importante que você entenda isso, né? Esse inconformismo. Até aqui deu para todo mundo entender? Então, na próxima quinta-feira, eu vou parar aqui, porque nosso tempo já está indo, faltam 10 minutos para terminar, mas eu gostaria de falar, então, sobre quem são esses 2 homens. Então, nós vamos fazer ali algumas observações sobre esses 2 homens, né? Eu apenas vou dizer o seguinte, né? Que, dando uma introdução nesse terceiro tópico aí, que é quem são as 2 testemunhas, que há muita dificuldade, muita controvérsia em relação
ao ministério desses homens. Há muita incompreensão, as pessoas não entendem direito, e mesmo estudiosos da Bíblia fazem coisas absurdas. Eu vou dizer para você, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, a igreja adventista, que é dada ao estudo de profecias, né? Eles estudam as profecias, divulgam as profecias, têm os seus teólogos que falam das profecias. Os adventistas do sétimo dia dizem que as duas testemunhas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este é o entendimento deles. E nessa semana, quando eu falei que eu ia dar, né, as duas testemunhas, na tarde da fé, veio uma moça que, por jeito, era adventista e me fez essa pergunta. Eu falei, essa é a posição dos adventistas, né, a posição deles, de que as duas testemunhas o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para o texto da Bíblia, fica absurda essa colocação. Então, vai chegar um período em que o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão ser mortos, e vão ficar 3 dias e meio mortos, depois vão ressuscitar e vão subir ao céu. Como eles usam o método histórico para interpretar as profecias da Bíblia, eles procuram aqui e acolá algum evento da história que possa justificar esse posicionamento dos adventistas. E eles foram na Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa de 1789, portanto, há mais de 200 anos atrás, e lá na Assembleia Constituinte da Revolução Francesa foi expedido um decreto em que se decretou que Deus não existe. E foi proibida a leitura da Bíblia e a pregação e a religião na França. Esse decreto da Assembleia Constituinte Francesa, na Revolução Francesa, durou 3 anos e 7 meses. Vigorou durante 3 anos e 7 meses. Então eles pegam esse fato e dizem que foi aí que as duas testemunhas, então, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, ficaram impedidos, morreram, ficaram apagados, depois foram ressuscitados e etc, etc, etc. Mas isso é completamente absurdo. Por quê? Irmãos, a Revolução Francesa, esse decreto só vigorou, primeiro, 3 anos e 7 meses na França. Fora da França, as pessoas continuaram estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, estudando, pregando, etc. Né? E isso já aconteceu há mais de 200 anos atrás, quer dizer, as duas testemunhas já vieram, já executaram o seu ministério, morreram, subiram, já estão. Não tem cabimento uma interpretação desta. Por isso, você toma cuidado com as interpretações da igreja adventista, porque profeticamente eles cometem muitos erros históricos, né, porque eles usam o sistema histórico, torcem a história muitas vezes. Ellen Goldwhite fazia muito isso nos seus livros, Conflito das Nações e outros. Eu conheço todas essas obras, por isso estou falando, porque eu conheço, já li, já estudei tudo isso aí. Então, para os adventistas, as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento, e o fato se deu há mais de 200 anos atrás, na Revolução Francesa, quando um decreto suspendeu, vamos dizer assim, a vigência. Mas isso foi só na França, no restante do mundo não. Né? Isso já aconteceu, então não tem cabimento uma interpretação dessa. E eu vou deixar então, já que o tempo avançou muito, para dar continuidade, nós vamos falar então sobre as duas testemunhas. Quem são esses dois homens? E eu quero dizer para você que eu creio firmemente no meu espírito que estes homens já estão na terra. E se eles estão na terra, irmãos, estão preparando ou preparando-se para assumir este papel. E se você prestar bem atenção nessa leitura do Apocalipse, você vai ver que estes homens têm um poder extraordinário de juízo sobre a terra. Por isso é muito importante que você entenda esse estudo e se prepare. Jesus diz, quando virdes todas estas coisas, o que você deve fazer? Se alegrar
e exultar, porque o dia da nossa redenção se aproxima. O dia da nossa partida se aproxima. Irmãos, o dia do arrebatamento da igreja está chegando, mas está chegando aceleradamente. Aceleradamente. Amém? Você foi abençoada nessa noite? Deu para você entender bem como é que a coisa está? Né? Como está? Por isso que a Bíblia diz, que Jesus diz, que quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus, a Bíblia chama ela mesma, no Salmo 119, versículo 115, de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, irmãos, as pessoas do mundo não sabem o que está acontecendo. Só de vez em quando exclamam, é o Apocalipse, é o fim do mundo, é o Armagedon, não é possível mais aguentar mais nada. As pessoas estão dizendo isso. As pessoas que não entendem nada de nada, elas sentem que os dias estão terminando. Mas nós não andamos em trevas, andamos com Jesus, porque Ele é a nossa luz. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Senhor Deus, nós te agradecemos. Agradecemos-te, Senhor, pela revelação profética, pelas palavras de profecia que estão na tua santa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor revelou isto há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, ao teu servo, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, ó Deus, e foi-nos preservada esta escritura, para que nós, que somos a geração que verá estas coisas acontecerem, possamos ter a direção, a luz, a percepção de como agir e como fazer, Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração obediente. Ó Deus, que a nossa família, Senhor, não fique para trás, mas antes, ó Pai, nós queremos ver a salvação da nossa casa, a salvação dos nossos entes queridos, porque sabemos que as coisas vão ficar muito difíceis na face da terra. Ó Deus, e nós queremos, ó Pai, ver a salvação do Senhor ser alcançando também a nossa família. Por isso, Pai, nós colocamos agora, ó Deus, os que estão ouvindo esta palavra, tanto no rádio como na internet, vão ouvir por essas gravações, ó Deus, para que sejam despertados para o tempo presente. Nós sabemos que muito em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. A nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos neste glorioso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.